Deus se revelou a Daniel através de sonhos, fazendo revelações extraordinárias. Mas hoje, Deus não revela em sonhos, Deus não fala através de outras pessoas como profecias, mas Ele usa a sua palavra como profecia. Claro, Ele pode usar um pastor quando ele está lendo a palavra de Deus ou pregando o que ele leu, a explicação do que ele leu, e Deus falar com você ali, naquele momento. Ou você pode estar assistindo um testemunho e Deus falar através do testemunho. Você está orando, buscando e falando com Deus num momento seu, né, de intimidade sua com Deus, e Deus falar consigo. Ou até mesmo quando você está lendo a Bíblia, Deus fala consigo. Então, hoje Deus fala de várias maneiras, mas sempre através da sua palavra. Vamos pedir a direção de Deus. E você que tem acompanhado esses vídeos, dê o seu gosto, compartilha com alguém e põe nos comentários o seu testemunho ou o que você tem aprendido ou até mesmo uma dúvida. Vamos pedir a direção? Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor essa meditação que estamos fazendo no livro de Daniel e peço que o Senhor revele a nós qual é a tua vontade para nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, tem misericórdia de nós, para que possamos assim entender e ouvir a tua voz. Que assim seja. Daniel capítulo 8, versículo 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. O comentário diz: o terceiro ano do reinado de Belsazar indica que Daniel teve uma visão antes do banquete do capítulo 5. Ele foi transportado em espírito até Suzã, uma importante cidade da Babilônia. Este capítulo é semelhante ao capítulo 2 e 7. Mais tarde nós vamos falar sobre Suzã também, né? Lembra que Esther, ela se tornou rainha e ela era um grande reinado também. 3. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Comentário: o carneiro com 2 chifres indica o império da Média e da Pérsia. Esse império foi desfeito pelo Império Grego. 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Comentário diz: o bode que vem do ocidente era o Império Grego. O grande chifre representa Alexandre o Grande, e os 4 chifres notáveis representam seus 4 generais. E aí nós lembramos, né? Hoje, por exemplo, a Grécia não passa de um pequeno país e muito pobre também. É rico por uma parte, mas pobre também. E um dia ele já foi um grande reinado, né? Hoje é para você entender que tudo passa. 6. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, a qual eu também tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele. E ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos seus pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro de sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Comentário diz assim: o bode que vem do ocidente era o Império Grego. O grande chifre representa Alexandre o Grande, e os 4 chifres notáveis representam seus 4 generais. No 9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu,
e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O comentário diz assim: o chifre muito pequeno se refere a um líder que surgiu depois da morte de Alexandre Magno, Antíoco Epifânio, que governou a Síria. Ele foi extremamente cruel com os judeus e, ao conquistar Jerusalém, proibiu os cultos e os sacrifícios no templo. Além disso, não permitiu que o povo guardasse o Shabat, que realizasse circuncisões ou que praticasse outras tradições judaicas. Ao atacar o povo de Deus e ao combater a sua crença nas Escrituras, ele se levantou diretamente contra o Altíssimo. A sua maior afronta contra Deus foi colocar no templo uma imagem para ser adorada. E por essas e outras razões, Antíoco é uma figura do anticristo, que logo surgirá e fará o mesmo que esse rei fez, pois se levantará contra Deus e o seu povo e exigirá que todos o adorem. Segundo Tessalonicenses 2,4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Até porque esse sempre foi o desejo de Satanás, né? Ele ser adorado como Deus. E eu estava lendo aqui e refletindo, né? Esse homem que surgiu para criar tantas coisas impedindo a adoração a Deus, era também um meio que Satanás usou para que a linhagem de Jesus, né? Porque veio da descendência de Davi, não viesse surgir. Porque quando o Senhor Jesus nasceu, ele cumpriu toda a lei de Deus, assim também toda a sua linhagem. Então significa dizer que Jesus, como homem, como nós, ele foi perfeito, perfeito sacrifício de Deus para o sacrifício dos nossos pecados, quando ele morreu levando todas as nossas dores, pecados e doenças, enfim. Ele ressuscitou, está vivo, por isso nós também hoje podemos celebrar esse momento tão marcante para nós, né? A ressurreição de Cristo e também o nosso perdão dos pecados. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, 12, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Depois ouviu um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como uma semelhante de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: estende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim dos tempos. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado ao fim. O comentário diz: dá a entender a visão. Imagine a perplexidade de Daniel diante de tão grandiosas revelações. Ele não havia compreendido ainda o significado daquela visão. Por isso, Deus enviou o anjo Gabriel para lhe dar o entendimento daquelas profecias. Gabriel fez saber que aquelas visões estavam relacionadas ao fim dos tempos. E por isso hoje nós temos esse privilégio de ler, entender e guardar a nossa fé, para não vivermos esse período e crermos no arrebatamento da igreja. 20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, e se levantará um rei feroz de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá em seu poder,
mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá a todos que vivem em segurança e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então Daniel segue tendo visões e Deus revela para ele, mas é difícil a compreensão para ele, assim como também para nós, às vezes, lendo, não entendemos muita coisa, mas é natural. Nós temos que continuar lendo a Bíblia continuamente. Agora, Daniel capítulo 9, inclusive esse capítulo aqui, ele faz uma menção a respeito da vinda do Senhor Jesus e quando ele viria, provando que quando Jesus chegou, aqueles magos sábios já sabiam por causa disso. Vamos lá, Daniel capítulo 9. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor aos profetas Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. O comentário diz: Jeremias foi quem profetizou a destruição de Jerusalém e o cativeiro do povo de Israel. Tudo o que ele havia anunciado se cumpriu. Deus prometeu que restauraria Israel, trazendo os cativos de volta à sua terra ao fim de 70 anos. Daniel aguardava com muita expectativa o cumprimento desta profecia e cada vez vai mais perto de acontecer. No 3. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinzas. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto ou aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, ó Senhor, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte,
por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E o comentário que o bispo faz diz: eu dirigi o meu rosto ao Senhor. Daniel era um homem firme e perseverante em suas orações. 3 vezes ao dia orava a Deus com as janelas abertas para Jerusalém. A sua comunhão com o Altíssimo é vista nesta oração de humilhação em que derramou sua alma diante dele. Por isso pôde resistir a todos os acontecimentos que lhe sucederam desde a sua idade, a sua ida à Babilônia. Daniel é um exemplo de homem honrado e sincero. O seu temor para com a palavra de Deus o fazia especial. Ele vivia na dependência constante do auxílio divino. Será que assim como Daniel temos dirigido o nosso rosto ao Todo-Poderoso em busca de respostas às nossas queixas, ou temos buscado a solução e o socorro nas pessoas? Por isso que uma das coisas que o ser humano faz constantemente quando está vivendo um problema é ele se queixar, é ele murmurar, e isso só estraga ainda mais. O apóstolo Paulo falou assim: tudo dai graças. Mesmo vivendo uma situação contrária ao que nós gostaríamos de estar vivendo naquele momento, mas damos graças a Deus, porque está sendo feita e será feita a vontade de Deus. E às vezes Deus permite os problemas virem para que nós sejamos disciplinados. Lembra de Jonas? Deus mandou ele ir para um lugar e ele foi para outro. Quer dizer, e aí veio aquela tempestade no meio do mar, mas aquela tempestade foi providência de Deus para que ele pudesse despertar. E aí o 20 diz: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então Daniel orou, a resposta veio da parte de Deus, e eu achei isso aqui interessante, né? És muito amado, quer dizer, considera a palavra, a visão. Assim somos nós. Você e eu somos amados. E como eu posso provar isso? Bom, é simples. O apóstolo João, inspirado pelo próprio Espírito Santo, falou: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o próprio Filho. Você quer maior prova de amor do que essa? Olha, quando nós olhamos para a cruz é o maior símbolo do amor de Deus por nós. Então, alguém morreu por nós. Foi Jesus Cristo que deu a vida dele por nós. Então, você também, eu também somos muito amados. 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar o fim aos pecados e para expiar a iniquidade e fazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. O comentário diz: a profecia das 70 semanas ou 70 períodos de 7 anos é de extrema importância para a compreensão dos acontecimentos do fim dos tempos. O início dessa profecia compreende o período entre o retorno dos judeus do cativeiro babilônico para Jerusalém, a fim de restaurarem o templo, a chegada do Messias, que se ofereceu como sacrifício na cruz para destruir toda a iniquidade e trazer restauração espiritual. O final desse tempo vai se cumprir quando o anticristo surgir para enganar Israel e as demais nações e ser derrotado no retorno do Senhor Jesus, que estabelecerá o seu reinado de justiça eterna. Então,
De acordo com essa contagem, eles mais ou menos saberiam quando viria o Messias, né? Já estava determinado, diferente do seu retorno que ninguém sabe, né? Como disse o Senhor Jesus, ele virá como ladrão da noite, né? Inesperadamente. No 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, lembra que o templo está destruído. Então agora vai ser reconstruído o segundo templo. Nós vamos ver daqui a pouco em Neemias, né? São os próximos capítulos. A reconstrução do templo, depois vem Herodes que faz uma melhor construção e vem o Messias. 26. E depois dos 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então, o Senhor Jesus veio, se eu não estou em erro, 70 anos depois, o Império Romano veio destruir o templo. Hoje, no lugar do antigo templo, está o Domo da Rocha, né? Ali, aquele Domo da Rocha, não é uma mesquita. Eu pensava que era uma mesquita, mas não é. Mas aquele Domo da Rocha, aquele lugar que nós vemos bonito, é apenas uma proteção à rocha. E essa rocha que há ali, né? Essa rocha que existe ali no domo da rocha, né? O domo é a proteção. Então, ali era o antigo templo e aonde está a rocha era o Santo dos Santos. Então, foi destruído, de fato foi. Há guerras, tem havido até hoje, mas o terceiro templo ainda há de ser construído naquele lugar. 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Oblação é oferta. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Comentário do 27, virá o assolador. Uma referência ao anticristo, o arqui-inimigo de Deus e do seu povo. Ele se passará por amigo de Israel, que confiará tanto nele a ponto de acreditar que é o Messias tão aguardado. Mas Israel será traído por ele, e então virá o período conhecido como Grande Tribulação, que recairá sobre todo o mundo. Você sabe que Israel se prepara para a construção do terceiro templo. Há de ser construído. Não sei como, não sei quando, mas vai acontecer. E depois que esse templo for reconstruído, então, mais um tempo vai vir o anticristo e ele vai se assentar no templo, se chamando ou se autoproclamando Deus. Bom, espero eu não estar mais aqui para ver isso, nada disso. Já espero estar nos céus com meu Senhor. Bom, espero que tenha gostado. Dê o seu gosto, manda esse vídeo para alguém e vamos partilhar a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe.